Quem está feliz aí com Jesus? Pessoal que está em casa nos assistindo, sejam bem-vindos. Deus abençoe o coração de todos vocês, em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma palavra para o coração da igreja nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Amém, queridos? Ninguém está aqui por acaso. Diga comigo assim: eu creio que Deus vai manifestar de um jeito extraordinário na minha vida e através de mim coisas novas, extraordinárias, que acrescentam no reino de Deus acontecerão. Diga: eu sou cidadão do reino. Diga: eu estou sujeito ao senhorio de Cristo. Diga: eu me submeto ao governo do reino de Deus. E eu creio na totalidade que eu viverei. Mais forte, igreja: eu viverei. Você em casa, diga o mesmo: eu viverei. Toda a igreja, bem forte, tudo novo: eu viverei todas as promessas que Deus tem para mim. Aleluia. Isso, aplauda e glorifique o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Me ajuda, por favor, Liana. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quero mostrar algo aqui para vocês nessa noite. Amém? Que está muito relacionado ao que nós vamos tratar aqui hoje. Por quê? Olha para mim. Nós fomos separados para Deus. 1, 2, 3, diga comigo: separados. De novo, 1, 2, 3. Você e eu somos separados para Deus. É por isso que, olha para mim, é por isso que tem coisas que não encaixam mais. Não encaixam mais. Tem coisas que por mais que a gente tente lutar, por mais que a gente tente lutar contra a realidade espiritual que há em nós, por mais que a gente tente resistir, você percebe que tem coisas que não funcionam mais. Por quê? Porque você foi encontrado por Deus. Lembra de Mateus? A gente falou aqui semana passada, que estava lá na corregedoria, lá na alfândega, e Jesus passou apenas um olhar e um convite. Mateus não resistiu. Ou seja, Mateus foi encontrado naquele dia. Amém? E eu queria que você observasse isso aqui que vai acontecer, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar. Amém? Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Imagina só. Preste atenção. Preste atenção. Observe bem essa reação aqui, tá? Tem coisas na sua fé que não funcionam mais. Tem coisas na sua casa que não funcionam mais. Você consegue ver o que está sendo colocado aqui? Olha. Obviamente alguém já deve ter feito uma leitura crítica ou clínica do que é que eu vou colocar após o óleo. Eu vou colocar aqui água agora. E você talvez já até consiga entender o que irá acontecer. Nós estamos no mesmo recipiente. Perceba que o ambiente é o mesmo. Perceba que o lugar é o mesmo. Perceba que eu fiz questão de jogá-los
na mesma distância, na mesma proporção. E você já consegue perceber que uma reação está acontecendo. E essa reação que está acontecendo, o que é que ela está fazendo? Ela está separando a água do óleo. É isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Porque quando Jesus encontrou você, quando Jesus escolheu você, quando Jesus chamou você para ser separado do mundo. É por isso que eu disse aqui no começo que tem coisas que não funcionam mais. Tem coisas que elas não dão certo mais. O ambiente é o mesmo. O lugar é o mesmo. O vaso é o mesmo. Mas a reação que está sendo promovida aqui não dá. Assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos entender isso. Nós vamos entender que desde o dia que nós nascemos de novo, a nossa velha natureza, ela morreu. O velho homem, a velha natureza, ou seja, a natureza apaixonada pelas coisas da terra, aquela natureza que existia em nós, que era fascinada com as coisas deste mundo, fascinada com o pecado, fascinada com os prazeres, com a vaidade, aquilo morreu na gente. Hoje nós não temos mais prazer nisso. Por quê? Porque Cristo nos separou. Cristo, ele fez algo extraordinário por meio do seu Espírito na nossa vida. E hoje, presta atenção, o que Paulo disse, hoje não vivo eu, mas Cristo vive. É como o óleo e a água, que não se misturam. Assim é eu e você. Assim é a nossa vida em Cristo Jesus. Nós não podemos continuar vivendo misturados com os prazeres momentâneos desse mundo. Você foi separado para Deus. Você foi separado para Deus. Você foi separado para Cristo Jesus, aleluia. E isso é extraordinário, aleluia. Você consegue entender o privilégio disso? Olha para mim, quantos milhões de habitantes nós temos na Terra? Hã? Quantos milhões de seres humanos nós temos na Terra? E a pergunta é, o que está movendo as pessoas hoje? E aí nós precisamos carregar uma verdade em nós. Amém, querido? E a verdade que nós precisamos carregar em nós é que o que está movendo o mundo não é o que nos move, porque nós fomos separados. Nós fomos separados, aleluia. Nós fomos separados. Não tem, gente, isso aqui é profético. Não tem como mais a gente tentar se misturar, porque a reação, ela não vai fluir. A reação, ela não vai funcionar. A reação espiritual, ela vai nos rejeitar. O mundo, é por isso que às vezes a gente escuta coisas que parece que nós estamos sendo o quê?
que nós estamos sendo atacados, é normal. Mas na verdade nós precisamos entender com uma mentalidade diferente. Amém? É porque o mundo está sendo guiado por aquilo que todo mundo faz. Nós não. Nós fomos separados para uma vida em Deus, uma vida em Cristo. Nós estamos nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Por quê? Porque o discipulado está promovendo isso em nós. Vamos ver que a Bíblia, Romanos capítulo 6, queridos, vamos lá. Deixa eu ler algumas passagens bíblicas com vocês. E a gente vai falando algumas coisas aqui relacionadas a isso, em nome de Jesus, amém? A natureza de... Por que o óleo não se mistura com a água? É porque a natureza de um repele o outro. Eles são quimicamente incompatíveis. Aleluia. É por isso que eles não se misturam. Eles se repelem, eles não se ajuntam. Lembra em Eclesiastes, quando Salomão fala, andarão dois juntos? Andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Como que nós vamos andar juntos? Como que nós vamos caminhar de acordo com o mundo? Como que nós vamos caminhar juntos com o mundo? Como que nós vamos caminhar na prática do pecado, se nós não estamos de acordo? Porque nós temos uma aliança com quem? Com Deus. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo na carne, não a vivo em mim, mas eu vivo ela no Filho de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 6. Acharam? Olha o versículo 1. Eu vou ler na NVI, tá, Cláudia? Fazendo favor, filha. Versículo 1 fala: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você percebe que Paulo agora está fazendo uma pergunta. Percebe que ele está dizendo, ele está falando para quem? Para a igreja em Roma. Ele está dizendo, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele responde, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se nós morremos para ele, perceba-se que está tudo ligado a uma separação. Está tudo ligado a uma separação. Nós morremos para o pecado. E agora ele está perguntando, como que nós continuaremos vivendo? Como que nós viveremos nele? Para quê? Para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Batizados aonde? Na sua morte. Não vivo mais eu. Cristo vive, o velho homem já morreu. A velha natureza, aquela natureza do engano, aquela natureza corrompida, aquela natureza perdida, aquela natureza que era conduzida por qualquer vento, que era levada pelas paixões, pelos desejos da carne. Aquela natureza, ela não existe mais, porque no batismo, essa natureza morreu, ela foi sepultada. Nós precisamos entender. Lembra da conversa? Todo batismo que eu realizo, eu faço questão de ler o mesmo texto. João capítulo 3. A conversa de Jesus com Nicodemos, lembra disso?
E Jesus, ele fala com muita clareza para Nicodemos. Porque Nicodemos pergunta para ele, como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Ele vai entrar no ventre da sua mãe para nascer? E Jesus diz o que para ele? Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é, uma natureza espiritual. Então aquela natureza do pecado, ela foi sepultada, ela morreu na gente. Aquela natureza terrena, você precisa entender isso. A natureza terrena, ela foi sepultada no nosso batismo. É por isso que Paulo fala assim aos Colossenses capítulo 3: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Por quê? Porque é uma nova natureza. É uma natureza que foi separada. Dentro de nós aconteceu essa separação. Por quê? Porque o homem do pecado, ele morreu na gente. Ele morreu em nós. E nasceu em nós um homem santificado. Porque em Cristo Jesus, preste atenção, em Cristo Jesus, por intermédio, meio do sacrifício de Jesus, nós fomos o quê? Justificados. O que é ser justificado? Nós fomos feitos justos. E a Bíblia fala que hoje eu e você somos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Isso é glorioso. Isso é mais poderoso do que a gente imagina. Porque quem era, para você entender melhor, quem era você? Qual esperança você tinha? Qual expectativa você tinha? Lembrando que a sua vida era, a minha também, a nossa vida era uma mistura. A gente vivia misturado. Até hoje tem um dito, o brasileiro gosta de ditos populares, né? O brasileiro tem um provérbio que ele tem a álibi de dizer: nós estamos juntos e misturados. Assim era a nossa forma de viver. Mas depois que nós tivemos acesso a Cristo, que nós conhecemos o Cristo, o Redentor, o leão da tribo de Judá, aquele que veio como cordeiro, aquele que veio para ser o sacrifício, o sacrifício único. Quando nós tivemos acesso à vida dele em nós, entenda, houve em nós essa separação. Hoje nós não vivemos mais misturados. É por isso que Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que nele crê. A mensagem da cruz, para muitos, ela é o quê? Ela é o quê? É por isso. É porque na cruz houve uma separação. Lembra que o véu do templo se rasgou. Você lembra que o véu do templo, ele foi totalmente rasgado, ou seja, o que nos impossibilitava, o que não nos permitia ter acesso, o que nos separava de Deus, já não nos separa mais. Aleluia. Porque o velho homem já morreu. Continuando a leitura, versículo de número 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de quem? Do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vivemos uma nova vida. Versículo 5.
Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha para mim, para você entender o que Paulo está dizendo ali. Ele fala primeiro da semelhança da morte, depois da semelhança da ressurreição. Fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. A nossa velha natureza morreu. Amém? E a semelhança da ressurreição fala de um novo nascimento. Porque na ressurreição, o Cristo morto recebeu o quê? Vida. Ou seja, hoje, a vida de Deus está em nossa vida. A natureza de Deus está em nós. É por isso que nós somos co-participantes de quê? Da graça. Nós não somos merecedores. Nós somos co-participantes. A gente precisa entender o que o Evangelho, o que o sacrifício de Jesus promoveu em nossas vidas. E Deus está chamando a gente para uma vida de separação. Deus está chamando a gente para uma vida de renúncias. Quando as Escrituras nos convocam a ser santos, tem vários versículos na Bíblia que dizem: sede santos, porque eu, o Senhor, sou. Sabe o que significa santo no original? Santo significa separado. Santidade significa separado. E as pessoas acham que essa palavra é uma palavra pesada. Tem pessoas que quando falam de santidade, elas pensam que santidade é um jugo muito pesado que o ser humano não suporta. Não, não. Santidade significa ser um homem e uma mulher separado para Deus. Aleluia. Versículo de número 6. Olha lá, versículo 6. Pois nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Olha para mim. Quem morre paga dívida? Quem morre fica em débito? Quem morre é justiça. É o que ele está dizendo. Quando você morreu no seu batismo, você foi justo, você foi feito justo. Você percebe a necessidade do batismo na vida do cristão? Você percebe a necessidade do batismo na vida de um homem, na vida de uma mulher que realmente quer servir a Cristo? É por isso que quando nós falamos aqui do batismo, e a gente precisa entender que o batismo não é o fim. O batismo é só o começo de uma nova jornada de discipulado. Porque o batismo, ele te leva para uma jornada. E depois do batismo, você precisa passar pelo discipulado. É por isso que todo mês nós temos um encontro aqui com os novos batizados. Pastor, quem pode batizar? Toda a igreja pode participar. É uma jornada incrível. É uma jornada de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Porque a pergunta, todo encontro da nossa jornada dos novos batizados, a gente começa com uma pergunta: e agora? Porque a verdade é, eu batizei, e agora? Agora acabou? Não, agora começou a sua jornada de discipulado. Agora você precisa ser formado um discípulo de Jesus. Então você precisa ser discipulado. Você precisa agora andar perto de Cristo. Você precisa conhecer Cristo. Você precisa, em Cristo Jesus, se tornar semelhante a Ele.
Você consegue entender isso? Até que você esteja pronto para quê? Para formar novos discípulos. Porque o discípulo, ele vai ser discipulado para ele também fazer discípulos. Porque esse é o mandamento de Cristo para a sua igreja. Ide e fazer discípulos. Uma igreja que não faz discípulos, ela é uma igreja fraca. Uma igreja que só faz cultos, ela é uma igreja fraca. Então a gente precisa fazer discípulos. É por isso que nós temos os nossos pequenos grupos. Nós temos o nosso casais conectados. Você que não participou, você precisa participar. Nós temos os nossos homens conectados. Todos estes grupos que eu estou falando são pequenos grupos que uma vez por mês se reúnem, fora da igreja ou na igreja. E ali a gente tem momentos de comunhão, de liberação. Ali a gente passa a entender o coração do outro. Ali a gente ouve o que o outro tem a dizer. A gente libera, mas a gente também aprende e recebe. São momentos de comunhão. Por quê? Porque todo homem, toda mulher que se isola, mesmo sendo parte de uma igreja, sabe o que acontece? Ele caminha para o fracasso espiritual da alma dele. O próprio Deus falou, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Então assim, você que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, você precisa vencer esse mal na sua vida. Porque isso é uma estratégia do inimigo. Esses dias, na quinta-feira de discipulado, pastor, até compartilhei isso aqui. A estratégia do lobo, antes de atacar o rebanho, sabe o que é? Ele cria uma pressão no rebanho para ele descobrir qual a ovelha que está mais fraca. Depois que ele identifica a fraca, o que ele faz? Ele tira ela da matilha. Ele tira essa ovelha, ele isola ela. E depois que ele consegue isolar ela, então ele faz o quê? Ele dá o golpe fatal e ele devora aquela ovelha e mata ela. Então o inferno não é diferente. O inferno trabalha na mesma. É por isso que a Bíblia nos chama de ovelha de seu pasto. É por isso que a Bíblia fala que Ele é o nosso pastor e nada nos falta e nada nos faltará. Então a gente precisa andar em comunhão. A gente precisa estar juntos. Nós temos os nossos grupos de mulheres, nós temos os nossos jovens conectados. Então nós temos todas essas plataformas para quê? Para que você possa andar em comunhão com a sua igreja local, com o ministério que Cristo te plantou nele. Aleluia. Todos, sem exceção nenhuma. Eu tenho 20 anos que eu prego evangelho. Todos que se isolaram hoje estão com a sua vida espiritual em decadência, correndo sério risco de perderem a própria salvação. Todos, literalmente todos. E tudo começa sempre do mesmo jeito. Tudo começa sempre do mesmo jeito. O lobo começa devagarzinho, detectando as fracas. E ali ele vai fazendo o quê? Ele vai isolando ela do rebanho. Porque quão bom e suave é que os irmãos vivam como? Em união. É como óleo precioso. É o óleo que desce sobre o rosto, que desce pela barba de quem? De Arão. Desce pela barba de Arão. Amém? E ali vai falar que onde tem união, comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe o que nos faz fortes? O que nos faz forte é entender que os separados têm que estar juntos. Eu acho que deu para você entender. Porque aqui você está vendo que esse está junto com esse. E esses aqui estão juntos com esse. Eles estão separados e ao mesmo tempo eles estão... Talvez esse aqui seja o reflexo da igreja. Separados do mundo, mas juntos em unidade.
separados do mundo, mas com uma mesma aparência. Separados do mundo, mas com uma mesma essência. Separados do mundo, mas com uma mesma visão. Separados do mundo, mas com uma mesma direção. Separados do mundo, mas caminhando juntos para um mesmo destino. Porque olha para mim, queridos. É muito importante a gente entender uma verdade. Só chega em algum lugar, quem sabe para onde? Para onde está indo. O cristão, o cristão nascido de novo, ele possui uma nova natureza que o separa da sua natureza pecaminosa. Por isso, você sente, presta atenção, isso aqui é forte. É por isso que você sente desconfortável quando você pratica atos pecaminosos. Você já viu como você se sente mal? Quando você peca, quando você erra, que você... parece que um alerta liga dentro de você e você olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? E você fica triste, você se arrepende. Esse alerta, esse sinal, esse ficar mal, sabe o que significa? Significa que o Espírito Santo ainda está em você. Quando você peca e se sente mal, entende uma coisa? É a melhor coisa, é o melhor estado para a vida de um crente. É sinal que você ainda está separado para Deus. É porque o Espírito Santo, ele está te convencendo que aquela prática não agrada ao seu Deus. Aleluia e glória. Aleluia! Oi, sabe qual que é a maior tragédia na vida de um cristão? É pecar e não sentir nada. Aí, meu irmão, sinto muito em te informar. Sinto muito em te informar, mas quando a pessoa peca e não sente nada, é porque ela já misturou de novo. Eu acho que se eu falar assim dá para entender, né? Deu para entender? Então vamos lá, onde eu parei, gente? Parei no versículo 8. Ora, se morrermos com Cristo, cremos também que com Ele, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Aleluia. Versículo 11, filha. Olha o 11, gente. Da mesma forma, considerem-se mortos. Para quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós fomos separados para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Isso é poderoso. Oi. Você agora, depois de morrer para o pecado, você agora tem a natureza de Deus na sua vida. Você é nascido de Deus. Nascido de quem? Olha o poder disso. O nascido da carne, ele é carne. Nasceu da sua mãe é carne. Eu nasci carne. Mas quando nós fomos até o batismo, a gente morreu, matamos a velha natureza e recebemos a natureza de Cristo em nós. Recebemos a vida de Cristo na nossa vida. É por isso que ele fala, para que tenham vida e vida em... A única vida que pode abundar na vida do homem é a vida de Cristo. Sem a vida de Cristo, ninguém pode abundar em seu viver. Nós somos abundantes porque a vida de Cristo abunda em nós. Aleluia, isso é poderoso. Porque olha para mim, a nossa carne, ela tem dias contados. A nossa carne tem dias contados. Do pó viestes, e para o pó você voa, e para o pó você voltará. Mas lembra na ressurreição do Lázaro? O que Jesus falou? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vive e ele viverá.
eternamente. Cristo não estava falando desta vida de dias contados. Cristo estava falando de uma vida abundante, que Ele nos proporcionaria. Isso é poderoso. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 6, filha. 2 Coríntios capítulo 6. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vocês que estão em casa, olha isso aqui, que poderoso. Capítulo 6, versículo 15. Olha aqui, que harmonia há entre Cristo e Belial. O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Agora olha para mim, você percebe que Paulo está falando aos irmãos em Coríntios, que nós só podemos desfrutar disso por meio de uma separar. Por quê? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o templo dos ídolos e o templo de Deus? Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Não tem como. Você consegue entender? É tudo sobre uma separação. E isso é poderoso. Continuando a leitura, ele fala assim, olha, versículo de número 17: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos separados para Deus, irmãos. Isso é vida de Deus na nossa vida. Isso é gozo de Deus no nosso espírito, aleluia. Isso é algo que o homem não pode dar. Isso é algo que o natural não pode nos proporcionar. Você consegue entender essa verdade? Olha para mim. Onde a presença e a plenitude de Deus se encontram, o pecado não consegue se misturar. Eu vou repetir: onde a presença e a plenitude de Deus se encontra, o pecado não consegue se misturar. Por isso, quando você busca a Deus, quando você se dispõe a buscar o Pai, quando você busca o Espírito Santo, quando você vive uma literal entrega, sabe o que acontece? Oi, queridos, o pecado não consegue mais contaminar você. Você consegue ver aqui um contaminando o outro? Porque houve uma separação. O que nos separa do mundo é o Espírito Santo. O que nos separa do mundo é a presença de Deus. Sozinhos, olha para mim, vai por mim, escuta isso aqui, vai por mim, eu já tentei sozinho muitas vezes, mas vai por mim, eu já tentei, não foi só uma, nem duas, nem três, não, gente, foi um monte de vezes. Às vezes eu sei que tem pessoas que às vezes nem acreditam, é por isso que bate tanto de frente com realidades que não poderiam ser evitadas. Mas presta atenção nisso, por favor, gente, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Quando você decide abrir mão daquilo que não agrada mais a Deus, sabe o que acontece? O Espírito de Deus, ele passa a trabalhar em você de uma forma específica. E a força que você não tem em si mesmo, que você não consegue desenvolver por si próprio, o Espírito de Deus coloca essa força em você.
Tudo que Eva precisava ter feito naquele dia, sabe o que era? Era ter dito não. Mas Thales Roberto disse na sua canção: mas todo dia o pecado e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Você consegue perceber? Você consegue perceber que a nossa luta, ela é diária? As nossas renúncias, elas precisam ser diárias. É todo dia. Nós precisamos ter uma vida de entrega e uma vida de renúncia. Seja forte, meu irmão. Seja corajoso. Não ceda ao pecado. Diga o seu nome, Denivaldo: eu não cederei ao pecado. Diga: eu sou forte e corajoso. Amém? Por quê? Porque quando tentamos viver uma vida misturada, fala comigo, viver uma vida misturada. Presta atenção nisso aqui, olha, quando tentamos viver uma vida misturada, acabamos deixando o privilégio de vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Renova o seu entendimento todo dia, meu irmão. Romanos 12, 2. Renove o seu entendimento todo dia. Não vos amoldeis, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Renove o seu entendimento todo dia. Renove o seu entendimento. Não ceda ao pecado. Lembra dessa mensagem todo dia. Lembra, eu sou separado para Deus. Eu fui separado. Deus me separou do mundo. Deus me separou do pecado. Deus me separou do que não presta. Eu fui separado para uma vida com Deus. Tira foto disso aqui depois, marca a igreja, marca o pastor. Movimenta a sua fé em nome de Jesus de Nazaré. Para de se ceder, para de brincar com o pecado, irmão. Para de brincar de ser frio espiritual, de ser fraco espiritual. Você sabe o quanto isso tem afetado você, você sabe o quanto espiritualmente está acabando com você. E é uma vida de retomadas, e você todo dia precisa retomar, mas olha para mim, pergunta o quê? Evangelho não é uma vida de retomadas. Evangelho, o apóstolo Paulo fala que é constância, irmãos. Porque Deus não quer que você chegue logo. Deus quer que você chegue preparado, em nome de Jesus. Amém. Decida todo dia viver para Cristo. Decida todo dia, segunda-feira eu vou viver para Cristo, terça-feira de novo eu preciso viver para Cristo, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo decida também, eu viverei para Cristo. Renove a sua mente todos os dias. Ezequiel 44, eu finalizo aqui 23. Ezequiel 44, 23. Olha que poderoso isso aqui, olha. Que o profeta Ezequiel está dizendo, olha lá, eu vou ler com vocês aqui, tá? Olha lá, falando do sacerdócio sobre a vida do povo. Aí ele fala assim, ó, eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. E lhes mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Foi para isso que Deus nos deu pastores, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ajudar e nos ensinar a necessidade de separar o santo do profano. A outra tradução chama santo e profano. As coisas puras são as coisas santas. As impuras são as coisas profanas, que não agradam a Deus. Eu não posso, olha para mim, gente, olha para mim.
Eu não posso trocar minha salvação, gente, por um minuto de prazer, por uma noite de uma alegria mentirosa, gente. Olha aqui, eu tô falando com muita seriedade com o seu coração. Não negocie a sua salvação. Não negocie o tesouro que Jesus conquistou por nós naquela cruz. É tesouro em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Nós carregamos um tesouro muito grande, que é a presença de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O vaso de barro que carrega um tesouro. A Bíblia fala uma parábola de um homem que achou esse tesouro num campo, gente. E quando ele acha esse tesouro no campo, sabe o que ele faz? Ele fica caladinho, ele esconde o tesouro, ele volta lá e vende tudo que ele tem. E ele vai lá e compra o campo inteiro por causa do tesouro. Ele abre mão de tudo que ele tinha e ele vai lá e compra o campo todo por causa daquele tesouro, daquela salvação, por causa daquela presença, por causa daquele bem maior que ele agora havia encontrado. Nós encontramos um tesouro. E sabe o que é incrível? É que a gente nem estava procurando. Mas você quer ouvir uma verdade? Não foi coincidência você ter encontrado esse tesouro. Porque a Bíblia fala que antes de você nascer no ventre da sua mãe, Ele já tinha escolhido você. Ele te mostrou a rota. Mas na verdade, quem foi achado fomos nós. Lembra? Você foi separado para uma vida com Deus. Não negocie a sua salvação. Não negocie a sua vida com Deus. Guarda o que tem. Apocalipse fala, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Não dá mais. Tem ambientes que não dá mais. Tem realidades que não encaixa mais. Você consegue entender? Não encaixa, não tem como, gente. Me desculpe. Você viu o que ele falou de pessoas? Quando ele fala lá do jugo desigual, quando ele fala da separação. Desculpa. O próprio apóstolo Paulo está falando para a gente deixar essas pessoas que... Salmo de número 1 fala o quê? Salmo de número 1 fala para nós não sentarmos na mesa com qualquer pessoa. Ah, é porque a gente é exclusivo. Não tem nada de exclusividade. De jeito nenhum, jamais. Aos olhos de Deus nós somos todos. Somos todos iguais. É porque a mesa revela os nossos destinos. Toda mesa fala de um destino. Toda mesa que você senta aponta um destino para onde você vai. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo renove a sua fé nessa noite. Só os separados para Deus fica de pé, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Diga, eu fui separado para uma vida com Deus. Diga, eu não abro mão disso. Diga, eu e minha casa. Mais forte, tudo novo. Seja profético. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu amo o Evangelho. Eu amo a minha igreja. Diga, eu amo a minha liderança. Diga, eu amo os meus irmãos. Diga, eu amo a oração. Eu amo a palavra. Diga, eu amo tudo que é de Deus, porque eu fui separado para Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, queridos. Vamos falar com Deus nessa noite. Pai, nós oramos nessa noite maravilhosa. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas em teu altar.
Eu gostaria que você abrisse a sua boca e orasse comigo com muita fé, queridos. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, pedisse para Deus a direção, que você pedisse para Deus nessa noite, para auxiliar o seu coração, para direcionar a sua vida. Eu gostaria que você falasse para Deus nessa noite, conduzir os seus passos, pois está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ó Deus, nós oramos nesse dia maravilhoso, ó Pai, colocamos, ó Deus, a sua igreja em tuas mãos. Eu te peço hoje, ó Deus, renova a fé dos teus filhos e das tuas filhas, dá força para esse homem e essa mulher. Ó Deus, nós fomos separados para ti, Pai, nós fomos separados, ó Deus, para uma vida de santidade, uma vida de entrega, de renúncia, uma vida, Deus, de discipulado, uma vida, Deus, de comunhão, uma vida de busca, de relacionamento. Nós oramos nessa noite maravilhosa e colocamos tudo no teu altar, Pai. Oramos, ó Deus, pelos jovens desta casa, oramos pelas famílias, oramos pelos trabalhadores, os empreendedores, essa pessoa que está fraca, desanimada, essa pessoa que está caída, essa pessoa, Deus, que está relutando, Deus, essa pessoa que está, Pai amado, passando por uma adversidade muito grande, e às vezes ela olha para ela mesma e diz: eu não dou conta, eu não consigo. Você consegue sim, meu irmão, você consegue sim, minha irmã. Coloca a tua vida nas mãos do Eterno, coloca a tua vida nas mãos de Cristo. Ele te fortalecerá, Ele te dará sabedoria, Ele te dará direção, Ele conduzirá o seu coração por pastos verdejantes. É Ele que guiará o teu espírito e a tua alma às águas profundas. Ele te conduzirá a uma mesa farta, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, pelo teu povo. Ajuda esse homem, esta mulher, ajuda esse pai de família, esta mãe, este filho, este marido, esta esposa. Eu oro, Deus, repreendendo agora todo ataque espiritual, toda demanda espiritual. Eu oro agora repreendendo, meu Pai, toda opressão maligna. Eu oro agora repreendendo, meu Pai, todo jugo, todo fardo, toda carga desnecessária, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, vem agora com unção de cura, toca os doentes, levanta, Deus, aqueles que estão tristes e caídos. Eu oro, Deus, para que haja um reboliço santo nessa noite, para que haja um avivamento, para que haja, Deus, um transbordar. Quebra, Deus, o arco, destrói a lança, repreende hoje ainda, meu Pai, toda a ação do maligno na mente desta mulher, na mente deste homem, na mente deste jovem, essa pessoa que chegou aqui, Deus, triste, desanimado, desanimada, essa pessoa em casa que de igual modo enfrentam as mesmas lutas. Eu oro agora e eu repreendo todo mal, eu anulo todo mal, porque o Senhor me deu autoridade, o Senhor me capacitou para ajudar esse povo, para ajudar esse jovem, para ajudar este marido, essa esposa. Eu oro por todos agora, que de igual modo milagre aconteça, que de igual modo algo extraordinário aconteça, que de igual modo, meu Pai, vidas sejam alinhadas nesta noite. Tira o
peso espiritual. Essa pessoa, Deus, que carrega uma acusação na sua mente, ela é acusada dia, noite, noite, dia. Eu repreendo o acusador das nossas almas. Eu anulo agora toda confusão na mente, nas emoções. Eu rejeito agora toda confusão nos pensamentos, porque Deus não é Deus de confusão. Eu repreendo todo espírito de confusão na tua mente agora. Eu declaro que você é saudável, sua mente é saudável, suas emoções são saudáveis. Eu repreendo agora todo espírito de loucura na tua mente. Eu repreendo esquecimento. Eu repreendo maldição do passado, maldição, jugo, praga. Eu anulo agora. Eu declaro que toda dor desapareça agora, todo caroço, todo cisto, todo medo, em nome de Jesus. Ansiedade, depressão, vai saindo agora. Solta ela, solta ele, solta, vai embora nessa noite. Cai por terra todo vício, toda fraqueza espiritual, toda fraqueza emocional, todo impulso, meu Pai, caia por terra, bate retirada. Eu oro por vida, eu oro por milagre, eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro por avivamento, eu oro por fortalecimento, eu oro por renovo, eu oro por salvação, eu oro por mudança de vida, eu oro por prosperidade, eu oro por renovo espiritual, eu oro por alegria, em nome de Jesus. Toda tristeza vai embora, toda tristeza bate em retirada, toda tristeza desaloja, desaparece da mente, desaparece deste homem, desta mulher. Tristeza de ir trabalhar, tristeza com os filhos, tristeza no relacionamento. Há uma mistura dentro dela, um mix de emoção, um mix de pensamentos, um mix de dúvida, um mix de personalidade. Em nome de Jesus Cristo, que toda bipolaridade, toda bipolaridade, toda bipolaridade seja repreendida agora, seja anulada agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura, eu declaro vida no teu espírito, eu declaro renovo, eu declaro fé, eu declaro ousadia, em nome de Jesus. Rabá, oh, larabachei, canta lama. Receba vida, meu irmão. Receba cura, renovo. Receba libertação. Receba paz. A paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia.